Espero que todos estejam bem. É um motivo de muita alegria estar com vocês aqui nessa noite. Foram grandes emoções já até aqui, né, irmãos? Acredito que a fé de cada um já tem sido movida aqui nessa noite. Aqueles que talvez não estavam nem acreditando mais que o Senhor faz milagres, já pode acreditar que com certeza Deus sempre fez, fazendo e ainda fará. No verso 21, a seguir, nós vamos ler. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que vocês já ouviram ela aqui hoje. Esse milagre ambulante. Agradeço a Deus pela vida da minha filha Yasmin também, que está aqui. Meu filho lindo, Fernando Augusto, está lá na salinha, com certeza, dando um pouco de trabalho para as professoras lá. Como vocês ouviram, o diagnóstico era um, mas Deus fez outra coisa, né? Graças a Deus, Deus cuida da gente. Como já dizia a irmã no testemunho, nós não merecemos, mas o Senhor é bom. E Ele faz, através da sua graça, dando-nos o favor imerecido. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, no verso 21 a seguir, a Bíblia segue dizendo o seguinte: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Juntou-se aí uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e vendo-o, postou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem fizera, e então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, mas disse que lhes dessem de comer. Redobre a tua cabeça por um instante. Senhor Deus, estamos aos cuidados do Teu Espírito Santo. Essas pessoas não vieram aqui hoje para ouvir o homem, mas para ouvir o Senhor.
Toma a boca do pregador e fala ao coração desta mulher, deste homem nesta noite. Ressuscita os sonhos, a fé, cura aqueles que estiverem doentes. Pai, faz milagres aqui nesta noite para a glória do Teu santo e bendito nome. E você que crê, diga amém. O contexto do texto que nós acabamos de ler nos informa que Jesus vem de uma jornada exaustiva. Marcos, no capítulo 4, verso 35, uns versículos antes do que nós lemos, mostra que Jesus está atravessando o mar da Galileia junto com seus discípulos, e talvez vencido pelo cansaço, vai dormir na polpa daquele barco. Mas um vento os assalta e a tempestade estava a ponto de virar o barco, e aqueles discípulos amedrontados estavam agora a clamar para que Jesus os salvasse. E vocês conhecem a história. Jesus vai acalmar aquele vento e eles seguem em bonança. Mas ao invés de Jesus seguir para Cafarnaum, que era a sua casa, o seu quartel-general do seu ministério, ele na verdade vai para o outro lado. Ele vai agora para a Genezaré, ou para o local dos Gesarenos. Ele agora vai mudar a sua rota e vai para o lado oriental do lago, para as montanhas de Golã, para a região dos gentios, região de Decápolis, para mais necessariamente para a cidade de Gadara. E ao descer ali, próximo a um grande despenhadeiro, a Bíblia nos fala que ele vai se deparar com um homem que há tempos estava em um cemitério possuído por uma legião de demônios. E vocês conhecem a história. Jesus vai libertar aquele homem. E aqueles espíritos imundos que estavam dominando aquele homem agora vai entrar numa manada de porcos, porque Jesus havia permitido que isso acontecesse. Aqueles porcos vão se precipitar em um despenhadeiro e eles vão morrer. Então as pessoas daquela cidade, os moradores daquela cidade, os porqueiros que viviam da criação de porcos, quando souberam de tudo isso, eles então pediram para que Jesus se retirasse. Em outras palavras, expulsou Jesus daquela cidade. Então Jesus, ele vai se despedir daquele ex-endemoniado, vai o enviar para a sua família. E agora começa o texto em que nós vamos falar. Eu começo a pregar a partir daqui. Esse homem agora, Jesus agora, vai ser recebido agora finalmente na sua cidade, por uma grande multidão. Essa multidão recebe ele com alegria, de acordo com o que Lucas 8,40 nos revela. Essa multidão está agora esperando Jesus, mas a impressão que temos é que quem encabeça aquela multidão era um homem chamado Jairo, que desesperado estava à busca de um milagre para a sua filha, que tinha apenas 12 anos e estava à beira da morte. A Bíblia nos informa que esse homem era um homem importante, ele era um líder da sinagoga. Em alguns dos evangelistas vai chamá-lo de príncipe da sinagoga. Ele era um dos principais da sinagoga. Mas esta história que lemos também nos fala de uma mulher que, da mesma forma que Jairo, também tinha uma necessidade. Ela precisava também de um milagre. Existe inclusive nessa história alguns paralelos, talvez não tão importantes, mas interessante é que essa menina que viveu 12 anos e agora estava a ponto de morrer, de um outro lado, esta mulher que há 12 anos vinha morrendo, mas agora estava começando a viver novamente, porque havia encontrado o dono da vida. De um lado estava Jairo, um homem importante na sua cidade, o líder da sinagoga, bem-sucedido. De um outro lado estava uma mulher sem nome, que ninguém sabe nem mesmo o nome, não deram o nome a ela. Era uma mulher insignificante, era uma mulher que estava desprezada,
casada, já havia saído do convívio da família, porque a sua doença, de acordo com as leis mosaicas vigentes naquela ocasião, obrigava que ela saísse do convívio da sua família, da sociedade, porque aonde ela tocasse, aonde ela sentasse, aonde ela deitasse, era considerado imundo. Mas a coincidência entre essas duas pessoas, entre Jairo e essa mulher do fluxo de sangue, é que os dois precisavam de um milagre, independente da classe social que eram ambas as pessoas, independente da importância que tinha em cada uma delas, elas estavam no mesmo patamar agora quando se diz respeito à necessidade que estava tendo aquelas duas pessoas, e os dois tiveram que se prostrar diante do dono da vida, daquele que tem a solução para os nossos problemas, os nossos dilemas. E, irmãos amados, eu quero te dizer uma coisa: quando todas as portas aqui na terra se fecham, Jesus Cristo, Ele abre um portão para você a qualquer momento que você necessite, porque Ele não está mais em Cafarnaum, Ele está aqui hoje na Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde. Ele não mudou, porque já foi dito aqui que uma das suas qualidades é que Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo e hoje Ele faz. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele está presente no recinto, Ele faz, se você acreditar, Ele faz. E a pergunta que não quer calar: você crê que Jesus é o mesmo? Você crê que Ele está aqui hoje? Ele pode sim te socorrer, não é o seu fim, creia somente. Mas dito isso, eu gostaria de analisar com você essa história, para extrairmos juntos algumas experiências. Eu gostaria de pregar com o tema Caminho do Milagre. E em primeiro lugar, a caminho do milagre é necessário que tenhamos humildade. A vida de Jairo nos mostra que ele precisou, se ele não tinha humildade, ele precisou buscá-la onde quer que fosse, porque aquele homem era alguém importante. E alguém já dizia que quer conhecer o homem, dê dinheiro e poder a ele. Provavelmente ele tinha os dois, porque as sinagogas, que eram a igreja dos judeus, era muito importante para os judeus, era um lugar onde era muito bem frequentado. Não se fala de remunerações para os principais, mas provavelmente eram bem remunerados, eram homens importantes. E para um judeu se prostrar era quase impossível se não fosse diante do próprio Deus. Conhece a história, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles preferiram morrer do que se prostrar diante de Nabucodonosor. Eles não se prostraram. Judeu não se prostra a não ser diante de Deus. Entendemos que Jairo provavelmente já enxergou a divindade em Cristo, por isso ele se prostra, mas ele teve que ter muita humildade, porque ele sabia que haveria retaliações pela sua atitude, pela ocupação que ele tinha, pelo cargo que ele tinha, porque os judeus, eles odiavam tanto a Jesus, que você sabe da história, eles o mataram no final. Era o mesmo que você saber de um pastor que foi para o centro de Macumba. O que você diria dele? Basicamente seria isso. Basicamente foi o que Jairo fez para os religiosos da sua religião. Porque eles tinham Jesus como um herético. Eles não aceitavam a Jesus de forma nenhuma. Mas Jairo está ali agora porque ele entendeu que havia uma prioridade. A humildade nos faz enxergar as prioridades. E a prioridade de Jairo era a sua filha. Muitas vezes o sofrimento que nós passamos, nós não conseguimos enxergar o aprendizado que há através desse sofrimento por causa da soberba. Quantas pessoas deixam de desfrutar da bênção de Deus depois de um grande sofrimento, porque Deus não é sadomasoquista para permitir o sofrimento na tua vida pelo bel prazer. Antes, porém,
todo sofrimento ele tem algo para nos ensinar, e às vezes o fato de sermos tão soberbos, não entender que deve haver humildade em nós, deixamos de desfrutar do aprendizado que o Senhor quer nos ensinar. Provavelmente, se a filha de Jairo nunca houvesse adoecido, ele nunca teria se prostrado talvez diante de Jesus. Estou supondo, é lógico. Porque muitos daquela época, muitos sacerdotes, muitos principais dos sacerdotes, muitos se convertem a Jesus, como foi o caso de Nicodemos, nós conhecemos a história, mas provavelmente, quem sabe, esse sofrimento na vida de Jairo teve o objetivo de o aproximar de Deus. Então entenda, todo sofrimento, ele precisa nos aproximar de Deus e não nos afastar. Muitos começam a colocar a culpa em Deus pelo seu sofrimento e esquece que esse mesmo Deus, ele pode aplacar toda a fúria do mar, ele pode aplacar toda a fúria do sofrimento e nos fazer viver uma nova vida. Aquela mulher, por exemplo, estava há 12 anos sofrendo, mas começa uma nova vida a partir do momento que cruza-se com Jesus no seu caminho. Mas é necessário também, a caminho do milagre, é necessário manter a esperança. Jairo, ele implora para Jesus para que ele pudesse ir na sua casa para poder orar pela sua filha. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi com ele. Jesus, ele foi com ele. Mas detalhe, acontece que no meio do caminho, acontece que de repente ele é impedido, porque alguma coisa acontece. De repente o Jairo, que estava esperançoso, porque Jesus ouviu o seu clamor, porque Jesus disse: vamos lá que eu vou na tua casa. Porque Jesus não olhou pela posição daquele homem, não parou para poder avaliar primeiro e julgou: não, você não merece, não, ele foi com ele. Mas de repente a esperança começa a ficar tardia, porque Jesus para e fala: alguma coisa aconteceu, alguém me tocou. Parecia ser absurdo aquela fala, mas ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então a esperança, ela, ainda que pareça tardia, como nós somos humanos, temos a ideia de que temos que ensinar a Deus o tempo e como fazer. Temos essa tendência de querer ensinar a Deus: Senhor, se não for agora eu estou perdido, se não for hoje, se não for dessa forma, não vai se resolver. Mas a verdade é que o Senhor, Ele já tem tudo preparado, o desfecho já está todo planejado, arquitetado, e nós podemos confiar, porque o Senhor é quem sabe os planos que tem a nosso respeito, como já dizia Jeremias 28:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Esse é Jesus Cristo, que sabe o momento certo de agir. Jairo pensou: agora a minha filha morre, agora não tem mais saída. Eu pensava que nós ia chegar a tempo, mas ele precisou manter a fé. É necessário manter a esperança, mesmo que pareça tarde demais para nós. O tempo de Deus não é o nosso tempo. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos, mostrando que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. É necessário esperar no Senhor com paciência, porque no momento certo e na hora certa, alguém já cantava que Deus tarda, mas não falha, e eu quero te dizer que Deus não tarda e nem falha, Ele vem no momento certo e age da forma certa. Se você acredita nisso, glorifique a Ele, mande glória para Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mais ainda, a caminho do milagre é necessário esforço. Esforça-te por ti, porque o texto que nós lemos também conta a história desta mulher, que não tem nome, é apenas conhecida como a mulher do fluxo de sangue.
E aquela mulher teve que buscar o último, quem sabe, esforço para poder tentar alcançar o seu milagre, porque a Bíblia nos diz que ela já havia despendido de tudo que tinha, ela havia gastado todo o seu dinheiro. O médico Lucas vai dizer que ela havia gastado todo o seu dinheiro na medicina que havia na época, em busca de cura, mas não havia encontrado solução. Ela não tinha encontrado alguém que pudesse ajudá-la, e ela gastou tudo que tinha. Não sabemos a história dela, se talvez ela era uma viúva rica e gastou tudo que tinha, ou se talvez nem era casada, mas se era casada já era divorciada, porque a doença dela era motivo de divórcio de acordo com a lei. E ela agora, diante do dilema que estava vivendo, diante daquela situação adversa, diante de todos os quadros para ela ser obscuro, não havia uma saída. Ela já não tinha, só esperava a morte, mas de repente ela ouve falar de que havia um grande profeta naquela região, e que estava curando, libertando, já havia ressuscitado mortos. Então no coração daquela mulher nasce uma esperança, e ela busca o último esforço, quem sabe, porque a doença dela poderia ter provocado anemia, a doença dela poderia ter provocado um monte de outras coisas, porque uma hemorragia que não cessava há 12 anos, imagine você, não precisa ser um médico para poder entender que o quadro dela era terrível, que provavelmente até para andar ela tinha dificuldade. Como se não bastasse, ela também, apesar da sua debilidade física, ela também precisava agora encarar o preconceito da lei judaica que tinha a respeito da mulher com fluxo de sangue. Porque de acordo com Levítico 15, 19, 20, você vai ler ali até o 21 a seguir, você vai ver que tudo que aquela mulher tocasse, aonde ela sentasse, quem ela tocasse ficaria impuro até a tarde. Então, se a multidão soubesse quem era aquela mulher, se as pessoas que ali estavam apertando Jesus soubessem quem era ela, eles nem permitiriam ela chegar até Jesus. Mas ela se esforçou, mas ela creu, ela acreditou, e ela alcançou o milagre, porque tem coisas que ninguém vai fazer por você. O Senhor quer que você se levante, esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor será contigo. Diante de um grande dilema é necessário esforço. Lembra de Josué? Josué estava diante de um grande dilema, e ele precisava se esforçar, porque agora ele tinha uma grande tarefa pela frente. Ele tinha um povo para conduzir, que não era um povo fácil, e ele tinha uma terra para conquistar, e ele precisou se esforçar. O Senhor disse para ele: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Isso é o que o Senhor diz para você hoje. Ainda que pareça difícil o quadro que você está vivendo, o dilema que você está vivendo, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Ele fará, aleluia, muito mais do que você espera ou imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda é necessário, a caminho do milagre é necessário seguir confiando. É necessário seguir confiando, porque Jesus é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, e Ele confirma a nossa fé. Depois de haver curado aquela mulher, agora Jesus quer seguir para a casa de Jairo, que era o primeiro objetivo estabelecido quando ele desce do barco e é interpelado por Jairo. Porém, lá vem alguém para poder tentar minar o último fio de esperança e de fé que havia no coração de Jairo, dizendo: olha, por que você incomoda o mestre ainda? Provavelmente ele estava ali: Senhor, vamos embora, eu já curou, tá bom, a minha filha, e de repente alguém diz: não incomodes o mestre, ela já morreu. Então, naquele momento, talvez ele pudesse haver sido desesperado, porque a sua filhinha
que agora com 12 anos, que deveria estar participando da bar mitzvah, participando agora da festa da maioridade para um judeu, era um momento de festa para eles, mas ele agora estava ouvindo que a sua filhinha de 12 anos estava morta, aquilo que era para ser um momento de alegria, estava sendo um momento de desespero, mas agora existia alguém ali, que confirma a nossa fé e nos ajuda na nossa fraqueza, e disse: Jairo, não temas, creia somente, ela será salva. Creia somente, Jairo, porque Ele está pronto para nos ajudar e nos fortalecer nos momentos de nossas fraquezas, porque somos humanos. Nós temos medo, nós temos muitas das vezes falta de fé, e Jesus sabia que aquele homem era feito de carne e osso, e aquela notícia poderia desmoroná-lo, ou quem sabe até mesmo desmoronou naquele momento. Porque quem é de nós, pais, que gostaria de ouvir: a sua filha está morta? Provavelmente é arrasador. De repente eu falo com alguém que já passou por essa situação aqui, e com certeza é uma dor imensa no coração, mas é necessário seguir confiando quando se diz respeito ao Senhor, ao nosso Cristo, que tem todo o poder em tuas mãos, que é onipotente, e Ele estava ali, o dono do poder estava ali do lado dele, e disse: Jairo, não temas, porque, aleluia, esta menina não está morta. E agora ele vai seguir, e ele vai seguir para a casa de Jairo. E Jesus é aquele que blinda a nossa fé quando seguimos confiando. Mesmo quando o coral da morte já está cantando a canção doída da morte, Jesus vem para poder confirmar e blindar a nossa fé. Porque quando eles chegam na porta da casa, os flautistas já estavam tocando as músicas fúnebres. Quem sabe as carpideiras que eram contratadas para poder chorar, estavam ali já chorando, e já estavam ali desesperadas por causa da morte, ou pelo menos estavam fazendo o seu teatro por causa da morte da filha de Jairo. E com certeza os parentes de Jairo, já desesperado e olhando aquela situação e pensando: para que vai trazer esse homem aqui? Se tivesse vindo mais cedo, talvez teria resolvido. Mas de repente Jesus entra em cena para blindar ainda mais a fé daquele homem Jairo. Antes ele disse: não temas, porque ela será salva. Agora ele diz: por que vocês choram e planteiam? Porque a menina não morreu, a menina dorme. E riam-se dele. Quem sabe aquelas atrizes que estavam lá cantando, de repente parte do choro para as risadas. Riam-se dele, porque parecia algo absurdo. Já havia sido constatado óbito. Quem sabe algum legista já havia ido lá e constatado: não morreu, não há mais sinais vitais. É legítimo. É lógico que Jesus sabia o que estava acontecendo, mas eles não entendiam. Quem estava ali era o dono da vida. Eles não sabiam que quem estava ali não dependia do tempo. Quem estava ali poderia ressuscitar o morto até 4 dias depois, como foi o caso de Lázaro. Quem estava ali poderia trazer alguém lá do passado para o presente, se ele quisesse, porque ele era um 100% homem, mas era 100% Deus que estava ali. É aquele que dá a vida, tira a vida, é aquele que faz. Não depende da nossa ação, não depende de nós, ele faz porque ele é. E se você acredita nisso, diga glória a Deus. É necessário seguir confiando mesmo quando as circunstâncias dizem não, quando tudo diz que não, o Senhor diz que sim. Já cantava o hino, mesmo quando o coral da morte já está entoando, aleluia, o seu cântico, e quando tudo humanamente falando parece impossível. Lucas 1:37 nos apresenta um Deus que para Ele nada é impossível. Creia somente, porque o Deus do impossível está aqui nesta noite. Creia somente, louvado seja o nome de Jesus. A fé, ela precisa estar acesa sempre, pois é através dela que conseguiremos seguir confiando no Deus da providência. Ainda que pareça tardio aos nossos olhos,
Ainda que pareça que não há mais saída, não há mais uma esperança, porque para Deus, irmãos, não depende de possibilidades humanas. Deus não está preso a possibilidades humanas. Ele está antes do tempo, depois do tempo, dentro do tempo. É aquele que é o ontem, o hoje e o depois, Ele sempre será. É o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. É o Deus que detém todo o poder. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um deusinho com D minúsculo, não. Esse é o nosso Deus que faz e acontece quando quer, onde quer e por quem Ele quiser. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Senhor. E concluindo então, nós entendemos que a caminho do milagre, irmãos, é necessário nós termos humildade, reconhecer as nossas necessidades, deixar de lado a soberba, porque muitas vezes as posições que ocupamos, o dinheiro que temos, quem somos na sociedade nos impede de aproximarmos de Deus, porque parece algo muito feio ser crente, e muita gente está deixando de desfrutar o melhor de Deus. A caminho do milagre é necessário manter a esperança, porque sem ela nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem esperança você precisa ter esperança a caminho desse milagre. Nós precisamos nos esforçar em dados momentos, porque o que você tem que fazer por você, ninguém fará. Faça você então, crendo naquele que pode todas as coisas, e siga confiando no Deus que é hoje, amanhã e para sempre será. Se você crê nisso, fica de pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite pela tua causa. Você agora vai pôr a mão, se você tiver condições para isso, coloque a mão sobre a tua enfermidade, se é que você tem ela. Se não é possível colocar a mão na região da enfermidade, coloque sobre a tua cabeça, porque nós vamos orar, e não é porque eu estou orando, porque o irmão Fernando está falando alguma coisa que pode acontecer, mas é porque o mesmo Jesus que estava em Cafarnaum naquele dia, curando a vida daquela mulher, curando aquela criança Talita Cume, dizendo: levanta menina, a menina que agora estava sã novamente, estava dando uma ordem. Jesus agora está levantando aquela menina, fazendo novamente a esperança, a alegria, viver na casa de Jairo. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, e Ele está andando por esses corredores, e você pode tocá-lo pela fé. Se tão somente você tocar nas orlas dos seus vestidos, você pode ser curado. Hoje, se tão somente você acreditar, então você verá o milagre do Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos, pedimos, Pai querido, um milagre sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Nós não conhecemos o dilema que ela está vivendo, nós não conhecemos o dilema que ele possa estar vivendo, mas nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. É o mesmo que curou a vida também da minha esposa, e é o mesmo que curou a filha de Jairo, é o mesmo que curou aquela mulher que há 12 anos morria, mas agora passa a viver. Faz um milagre aqui hoje. Nós rogamos por uma bênção, rogamos por uma cura, por uma libertação. Começa a tocar agora da planta dos pés ao alto da cabeça. Começa agora a agir em nosso meio. Nós queremos ouvir os testemunhos, os milagres que sim, meu Pai, nós cremos que já está acontecendo aqui hoje. Eu creio que as portas já estão sendo abertas sobre a vida deste homem que está deparado diante de portas fechadas. Nós cremos que há uma ação divina, o sobrenatural acontecendo. Toca sobre a vida dela, Pai, toca sobre a vida dele. Repreende o câncer, repreende a doença, a dor, repreende tudo que seja fora, no nome de Jesus. Tudo que está tirando a paz deste homem, desta mulher, desta família, repreende agora pelo poder que há no sangue. Este demônio que está afligindo, que está entrando nesta casa, eu repreendo pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sim, Pai, toca agora sobre a vida de cada homem, sobre a vida de cada mulher aqui hoje. Eu creio no milagre, eu creio na bênção, eu creio, Senhor, faz a obra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos na providência divina, nós cremos que o Senhor hoje será glorificado através deste sofrimento desta mulher, através do sofrimento deste homem. Esse sofrimento tem uma causa, esse sofrimento tem algo a ensiná-lo. Senhor, ajude-o, ajude a ela, para que ele venha e conte o testemunho, e o nome do Senhor seja glorificado, e o nome do Senhor seja glorificado. Receba hoje, receba agora o milagre da parte do Senhor, porque Ele é Deus, e Ele está aqui. Jesus está aqui, Jesus está no recinto. Sinta Ele, receba a bênção dEle, o milagre dEle. Toca, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não deixe de contar o milagre que você recebeu aqui hoje, porque eu creio nisso. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.